Boa noite, lindos e lindas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha primeira leitura completa do livro de Isaías. Foi a primeira vez que eu li o livro de Isaías da Bíblia, do início ao fim. É claro, eu já tinha lido alguns trechinhos, estudado na igreja, alguns pequenos trechos desse livro, mas nunca tinha lido ele completamente. E eu vou contar pra vocês qual foi a minha experiência lendo esse livro e o que aconteceu, assim, no momento da leitura, o que eu achei e o que eu aprendi dessa leitura. Eu não li apenas o livro de Isaías, o que eu vou falar aqui hoje é uma construção da leitura dos livros subsequentes também, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel e os Profetas Menores, e também inclui o estudo deste livrinho aqui, chama o livro de Isaías, Juízo e Redenção para o Povo de Deus. É um livro de Roy Gay. E também está incluso os estudos realizados nessa lição da Escola Sabatina, tá? Que foi uma lição da Escola Sabatina do início desse ano, do primeiro trimestre desse ano, e o tema de estudo era justamente o livro de Isaías, tá? Então, assim, foi um estudo grandão. Primeiro eu quero contar pra vocês quais eram as minhas expectativas antes de ler o livro de Isaías. Eu estava muito animada, estava extremamente animada para começar a ler Isaías, porque na minha cabeça Isaías era o livro que tinha as profecias messiânicas mais lindas do mundo. As profecias messiânicas são as profecias que estão dentro do Antigo Testamento, que pré-anunciam a vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus. Tá? Então, alguns profetas foram inspirados por Deus e falaram que Jesus iria vir a primeira vez. E em Isaías tem um dos meus textos preferidos da Bíblia, que fala que ele foi traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas feridas fomos sarados. É assim, eu acho que é o meu segundo texto preferido. O primeiro texto está lá em João. No princípio era o verbo estava com Deus. É meio trava-língua esse versículo aí. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É por aí, gente. E o meu segundo é Isaías e o terceiro é Josué 1:9. Mas, enfim, esse não é assunto, né? O assunto é só Isaías. Mas, enfim, essa era a minha expectativa ao ler o livro de Isaías. E com muita alegria, nos devocionais, todos os dias pela manhã, eu comecei a ler o livro. E assim, de cara, eu me assustei muito. Porque as profecias messiânicas não foram as primeiras coisas que apareceram no livro. Eu me deparei com um livro de juízos. E juízos muito pesados da parte de Deus para com Israel. Mas não apenas só para com Israel, mas também para todas as nações que viviam ali no arredor de Israel. Deixa eu só lembrar aqui quais nações são citadas e contar para vocês. A Síria, juízo sobre Moabe, Síria, Egito, Babilônia e várias outras, tá? Então, eu fiquei bastante assustada, porque eram juízos pesados. Eu via Deus falando de uma forma muito dura e isso me assustou profundamente, tá? Eu quero compartilhar com vocês alguns versículos que mostram essas profecias pesadas. Primeiro, a gente vai em Isaías, capítulo 13, versículo 3 até o 9. Aqui diz assim, Deus falando através do profeta Isaías. Eu mesmo ordenei os meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com o meu triunfo. Escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é a gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo o exército para a guerra. Eles vêm de terras distantes, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas de sua ira, para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. E outro verso que mostra essas profecias de juízo fortes, que eu separei também, foi Isaías 8, capítulo 8, versículo de 9 a 10. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas.
mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. E assim, os primeiros capítulos, principalmente, tem muito, muito, muito juízo. Esses juízos vão indo fortes até mais da metade do livro, sabe? Ai de Efraim, ai dos que confiam no Egito. Vai até mais ou menos a metade do livro, julgamento contra as nações, aqui ó, julgamento contra as nações está no capítulo 34. Então assim, foi indo juízo atrás de juízo e eu comecei a ficar incomodada, preocupada, por fim angustiada. Eu comecei a questionar se Deus é um Deus mau, que quer destruição e que destrói os que escolhem não estar com ele. E isso me incomodou muito, muito mesmo, profundamente. E eu comecei a conversar com alguns amigos da igreja mais próximos para ver o que eles achavam. Conversei com algumas pessoas que já haviam lido o livro de Isaías. Conversei com o pastor da igreja. Alguns amigos até me deram textos de pregações que eles haviam feito sobre esse tema do juízo de Deus e sobre o caráter de Deus. E por fim, conversei com meu marido e por fim eu orei. Todo dia de manhã eu faço devocional e nos meus devocionais eu comecei a orar a Deus e pedir ajuda pra ele, sabe? Tipo, Deus, eu tô lendo isso aqui e essa forma como o Senhor tá falando através do profeta está me incomodando e tá mostrando uma face do Senhor que não é o que eu tinha em mente sobre o Senhor, sabe? Então me ajuda a entender. E eu comecei a pedir a Deus e aconteceu uma coisa muito linda que eu queria compartilhar com vocês. Em um dos dias que eu terminei de fazer essa oração, antes de ler o livro de Isaías, eu percebi que eu não havia feito algo que é uma tradição minha. Esse livrinho que eu mostrei para vocês, que foi a base dos estudos e das compreensões que eu alcancei, é a lição da escola sabatina. Ela contém um estudo diário e um tema trimestral que a gente estuda. Tá? O tema aqui era o livro de Isaías. E lá no finalzinho da lição, tem uma página que ela é destinada a contar pra gente qual que é a lição do próximo trimestre. Aqui, ó, lição do próximo trimestre, Aliança Eterna, que inclusive é a lição que está em vigor agora. E aí eu percebi que eu não tinha feito essa minha tradição de sempre olhar qual vai ser a lição do próximo trimestre. E eu peguei e fui olhar depois dessa oração. E quando eu fui olhar, eu levei um susto que me deu muita alegria, sabe? Eu peguei, abri a página, olhei e vi lição do próximo trimestre. Aí, essa lição, né? Isaías, consolo para o povo de Deus. E aí eu já fiquei radiante, porque eu até arrepiei de lembrar. Eu tava muito incomodada e Deus estava cuidando de tudo antes mesmo que eu soubesse, antes mesmo que eu pedisse pra Ele me ajudar com isso. Porque essas lições, elas são feitas a nível mundial na Igreja Adventista e elas são feitas com muita antecedência. Mas essa lição estava pronta desde muito tempo atrás para aparecer agora, no momento que eu precisava. E eu percebi que essa lição estava por vir em dezembro. Eu já tinha passado mais da metade do livro, estava muito angustiada ainda, porque como vocês viram, eu falei para vocês, tem muitos juízos fortes até o meio do livro. Mas aí eu fiquei em paz, porque eu vi que Deus estava cuidando e que Ele iria me esclarecer no tempo certo. E aí, pesquisando no site da Casa Publicadora Brasileira, eu vi também que tinha um livrinho auxiliar da lição, que é esse aqui. Aí eu falei, ok, eu vou fazer a minha assinatura da lição e eu vou comprar o livro auxiliar para ir lendo enquanto eu estudo a lição. Inclusive está todo marcado. O livro é ótimo, é um ótimo complemento da lição. Ele me auxiliou muito. E agora eu quero compartilhar para vocês o que eu fui entendendo à medida que ia estudando a lição. À medida que eu terminei a leitura do livro, fui lendo os livros subsequentes, que foram extremamente importantes para que eu entendesse de forma satisfatória a postura e o discurso de Deus. E também que veio da leitura do livro auxiliar da lição, que é o livro de Isaías, Juízo e Redenção para o povo de Deus. A primeira lição que eu tirei dos meus estudos foi que quando uma pessoa se afasta de Deus, ela começa a corromper o seu caráter, a sua moral e, por consequência, as suas atitudes. Para falar um pouco disso, precisamos esclarecer quem era Israel para Deus. O povo de Israel ele foi escolhido lá no início da Bíblia, bem no início,
para ser um povo separado para Deus, uma nação de sacerdotes, tá? Uma propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes de Deus. Deus, ele organizou Israel como nação. Ele deu leis para todos os tipos de coisas que eram necessárias para o povo de Israel, leis civis, leis de saúde, leis até mesmo de descanso da terra. Ele deu leis muito sábias sobre doenças contagiosas como lepra. Ele deu leis para o povo, cerimoniais de como cuidarem do templo. Ele deu lei para tudo quanto há, as leis morais, os 10 mandamentos. Ele cuidou de cada detalhezinho de como aquela sociedade devia viver. Deus, como criador do mundo, ele sabe quais leis funcionam no mundo que ele criou e como nos organizar para que a gente possa usufruir deste mundo que é um presente dele para nós da melhor forma possível. E ele queria ensinar Israel a viver para que Israel pudesse ter o melhor ali daquela terra que ele tinha dado de presente para a gente, sabe? Israel era para ser o modelo, o povo que fez uma aliança com Deus. E através desse modelo, as demais nações da terra iriam ser atraídas para Deus. Elas iam olhar para Israel e ver, nossa, Israel é um povo diferente. É um povo onde habita o amor, onde tem uma organização, onde não existe pessoas pobres, onde a terra tem um descanso, onde as próprias pessoas têm um descanso semanal. É um povo que tem festas e que agradecem ao Deus que sustenta esse povo, sabe? Israel apontava para a perfeição divina e para o governo perfeito de Deus. E era o que Deus sonhava para todas as nações ao redor. O objetivo não era monopolizar Deus e ser um povo superior a todos os outros. Era que os outros povos também se tornassem uma nação santa junto com Israel. Só que deu errado, porque Israel, apesar de ter aceitado inicialmente a aliança, chegou no ponto da história aqui de Isaías. Israel escolheu quebrar a aliança e, ao invés de ser uma boa influência para as nações, foi influenciado e começou a se afastar do ideal de Deus. E as pessoas que se afastam da presença de Deus começam a se tornar maus. Quando a gente lê o início aqui do livro de Isaías, a gente percebe que o povo ficou com essas características que eu vou citar para vocês: rebeldes, ladrões, corruptos, arrogantes, orgulhosos, idólatras, opressores dos pobres, indecentes sexualmente, ambiciosos, a ponto de promover a riqueza própria às custas da ruína do outro, às custas de deixar pessoas pobres e miseráveis sem ter o que comer. Alcoólatras, ou seja, pessoas que ficaram entregues à bebida de uma tal forma que não conseguiam manter a sua racionalidade durante um dia todo, sabe? E o que mais me impactou, assassinos. O povo de Israel começou a matar outras pessoas, mas de uma forma tão cruel que eles começaram a matar os próprios filhos. Os israelitas começaram a entregar os seus filhos em sacrifício a deuses pagãos ao redor deles, provavelmente Maloque, o deus Maloque, e eles sacrificavam seus filhos como uma oferta a esse deus para conseguir benefícios desse deus. Então, a nação se corrompeu. Queria mostrar para vocês 2 versos aqui em Isaías que mostram como a nação se corrompeu e como isso entristeceu o coração de Deus. Primeiro que eu vou mostrar para vocês é Isaías 5, verso 20 até o 23. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Ou seja, a gente vê que é um povo que perverte as coisas, né? Transforma o bem em mal e o mal em bem para conseguir benefício próprio. E pessoas que julgam o mal e o inocente para ter benefício para si mesmo. Então era uma nação que era difícil de se viver para quem era bom, sabe? E outro verso que eu queria compartilhar é o capítulo 24, o versículo 5. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque eles obedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos.
Então, a gente encontra em Isaías, eu entendi que a gente encontra em Isaías isso. Quando o povo se afasta de Deus, ele se corrompe. E isso é triste, porque Israel saiu do ideal de Deus para eles e se corromperam, se tornaram, em vez de ser a nação do amor, que era o objetivo de Deus, o mandamento que Jesus apresentou no Novo Testamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é algo que vem desde Êxodo. Você pode ver que isso é uma citação de passagens do Antigo Testamento, na verdade, quando aparece lá no Novo Testamento. Então, Israel deixou de ser essa nação para ser uma nação muito ruim. E isso acontece porque eles quebraram a aliança com Deus. Outra coisa que eu percebi na leitura, tanto de Isaías como nos livros subsequentes, é que Deus é amor e justiça. Porque o ato de amar requer de nós justiça. A gente mesmo se questiona isso todos os dias. Nossa, como que um Deus que é amor permite que o mal aconteça? Olha que coisa ruim que aconteceu, sabe? Trazendo isso para fora de Deus e para uma relação humana. Como que ela, amando ele, agiu de má fé com ele, traindo ele? Quem ama não trai. Ou seja, o amor, ele requer justiça. E o mesmo acontece com Deus sendo amor. Ele é amor, logo ele tem que ser justiça, sabe? E assim, isso é o pensamento pessoal que me veio enquanto da leitura. A gente cobra a justiça de Deus o tempo inteiro. Senhor, faz justiça sobre a maldade. Aí quando ele não faz justiça sobre a maldade, a gente aponta o dedo para acusar Deus. Nossa, Deus, por que você não resolve isso? E aí quando aparece falando que ele vai fazer justiça sobre a maldade, a gente aponta o dedo também. Nossa, Deus, por que você está fazendo isso? Então ele fica numa encruzilhada, sabe? Porque não tem como agradar a gente. Então eu entendi que amor e justiça são coisas que fazem parte de de algo único. Eles andam juntos. Outra coisa que me veio à compreensão é que Deus faz tudo para salvar as pessoas. Inclusive, essas profecias aqui de Isaías, a maioria delas são profecias condicionais. Se aquelas nações, se aquele povo mudassem o seu proceder, Deus iria abraçá-los e ajudar que aquela terra fosse sarada. E era isso que ele sempre quis e é isso que ele sempre vai querer. A gente vê um exemplo disso no livro de Jonas, quando Jonas é enviado por Deus para pregar em Nínive. Jonas vai, prega depois de ter relutado, né? E quando ele chega e prega, o povo aceita. E Nínive era uma cidade onde havia pessoas muito más, mas lá em Nínive, apesar de haver pessoas más, havia pessoas que queriam se tornar boas e que receberam a mensagem de Jonas. Jonas fica bravo quando Deus fala que vai salvar aquelas pessoas. E aí Deus vem para explicar para Jonas e fala para Jonas, você pode ver isso no finalzinho do livro de Jonas. Jonas, os ninivitas são como crianças espirituais. Eles ainda têm que aprender muito e a gente vai fazer um trabalho muito de pouquinho em pouquinho com ele, como se fossem crianças. Mas eles querem ser salvos, então eu vou salvar. Independente do que o povo de Nínive tinha feito até ali, Deus insistiu em salvar eles. Deus insiste em salvar o próprio Israel, restaurando ele, quando você continua lendo a história. Deus insiste em salvar Babilônia, quando Deus usa Nabucodonosor para fazer seus juízos e tentar restaurar Israel. Ele também tenta salvar Nabucodonosor e se preocupa com a conversão dele e, consequentemente, dos seus súditos, tá? Então, Deus sempre busca salvar, faz de tudo para salvar, tanto israelitas como não israelitas. Ele busca salvar todos. E isso me chamou muita atenção e encheu meu coração de alegria. E essa conclusão de que ele faz de tudo para nos salvar, me leva também para a questão de que ele quer se reconciliar com todas as nações. Ele quer esquecer o passado e que nós tenhamos uma vida nova. Eu separei 2 versos para a gente ler. O primeiro está em Isaías 27, verso 5, que ele diz o seguinte: a menos que venham buscar refúgio em mim, que façam as pazes comigo. Sim, façam as pazes comigo. Então era condicional, tá vendo a profecia? E o outro que eu quero ler para vocês é Isaías capítulo 43, verso 18 e 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova.
ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então Deus fala de uma restauração, ele fala de um fazer novo, de uma reconciliação e esquecer o passado. Então ele faz de tudo para salvar, restaurar e que esqueça o nosso passado. Essa outra conclusão que é a que eu vou falar a seguinte, ela é uma das mais delicadas e que é muito importante. Deus fez justiça e juízo, Deus faz justiça e juízo e Deus fará justiça e juízo. Por quê? Porque amor requer justiça. Mas eu entendi, depois de ler esses livros, que Deus só vai fazer uma justiça final sobre o mal para aquelas pessoas que escolhem ser o próprio mal. Quando a pessoa chega numa situação de corrupção extrema, que ela decide que ela não quer de jeito nenhum ser uma pessoa boa, ela quer ser ruim, ela quer ser o mal, ela quer matar, ela quer roubar, ela quer adulterar, ela quer destruir. Quando a pessoa toma para si o caráter de Satanás e ela decide não voltar mais desse caminho, Deus só extingue o mal. Quando a pessoa resolve ser o mal, ele infelizmente precisa extinguir aquela pessoa porque ela não tem volta mais. É difícil, é duro pensar nisso, mas é real. E ele relata isso bem em um verso que eu quero mostrar para vocês. Isaías, capítulo 26, versículo 10. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Infelizmente tem pessoas que vão escolher ser o mal, que Deus terá que fazer justiça. Outra coisa que eu entendi é que fazer essa justiça para Deus é algo que dói em seu coração. Tem um verso aqui em Isaías que mexeu muito comigo quando eu li. É o capítulo 16, verso 9 a 10. Aqui Jesus está trazendo uma profecia contra Moabe. E ele diz o seguinte: por isso eu choro, como Jazar chora por causa da videira de Sibma. Esbom, Eleale, com minhas lágrimas eu as encharco. Pois se ouvem gritos de alegria, pois não se ouvem mais os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas. Ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Aqui o Deus está falando por meio do profeta que ele chora. Ele se encharca em suas lágrimas, por ver que a alegria foi retirada do povo de Moabe. Então, fazer juízo é uma coisa que dói muito para Deus, apesar de ser necessária porque está no caráter dele. Então, isso trouxe para mim uma percepção do amor de Deus, sabe? E da necessidade, do clamor que ele tem por dentro por salvar as pessoas. Por fim, eu entendi que Deus tem sonhos para nós hoje. Qual é o sonho de Deus para nós hoje? Ele deseja que a gente se volte para ele, refaça aliança com ele e que a gente ofereça um jejum agradável para ele. Em Isaías 58, do verso 6 em diante, fala pra gente qual é o jejum agradável ao Senhor. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá, você gritará por socorro e ele dirá, estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos. Numa terra ressequida pelo sol, ele fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos.
Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. O convite de Deus é para que a gente refaça a aliança com Ele e nos tornemos essas pessoas que exalam o amor dele e vivam de acordo com as leis que Ele criou para o seu reino, que são leis de amor, de paz, de bondade, de pessoas que se doam umas pelas outras para que todos vivam felizes. Esse é o sonho dele pra gente hoje. E o sonho dele pro futuro é esse aqui. É Isaías capítulo 65, verso 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto, choro ou tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão os seus frutos. Já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para os outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa, como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto de seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu já os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão junto e o leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O sonho futuro de Deus é a terra renovada, os novos céus e novas terras que Ele tem preparado pra gente lá no céu. Engraçado que esse trechinho começa justamente como começa um texto lá de Apocalipse, e vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra não existem. Tudo se fez novo. Esse é o sonho futuro de Deus. Concluindo os estudos e as ideias que eu queria mostrar para vocês, é um apanhado geral do que eu entendi. Deus é amor e justiça, porque o amor requer justiça. Ele faz tudo, tudo mesmo para nos salvar. Eu até esqueci de citar, hoje lendo Isaías, eu entendo que a advertência pesada nem era em si uma advertência. Para mim agora, depois que eu li os demais livros e esses estudos, é mais um clamor de Deus. É um Deus desesperado por evitar que seus filhos façam escolhas que os levem à destruição, sabe? É como um pai que vê, ou uma mãe, né, que vê a gente escolhendo coisas que vão nos levar para resultados tristes. Quantos avisos meu pai e minha mãe me deram porque estavam vendo que eu estava escolhendo errado. Então, essas profecias de Isaías são um grito de Deus para as nações, não só para Israel, mas para todas as nações. O grito de, por favor, não sejam assim. Por favor, porque vocês vão ir para resultados ruins. Outra coisa que eu entendo dessas leituras é que as leis de Deus são para nos ensinar a viver bem e de forma plena no mundo que Ele criou. Quando a gente compra alguma coisa, a gente lê o manual para usar bem. Ele criou a coisa, que é o mundo. Então a gente vai ao manual para aprender a viver bem com Ele, que criou o mundo, tá? É como um programador que cria um programa. Ele criou as regras para aquele programa funcionar. Se a gente não segue as regras daquele programa, o programa não funciona bem, tá? Outra coisa, fazer a justiça sobre o mal é necessário, mas é algo que dói muito do coração de Deus. Ele chora, ele sofre por fazer justiça. E por fim, eu entendi que Deus me mostrou que Ele me ama e que Ele te ama profundamente. E Ele deseja de forma incansável e desesperada te alcançar, te amar e te ensinar a amar. E foi isso tudo. Falei demais, nem sei quanto tempo deu. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro. E eu queria te incentivar a estudar a Bíblia. Ler a Bíblia, estudar, buscar referências em oração, pedindo a presença do Espírito Santo para te ajudar. Tem o projeto Reavivados por Sua Palavra, que é uma bênção a gente estudar a Bíblia um capítulo por dia.
Tem os comentários, por exemplo, no Instagram da Rosana Alves, que comenta o capítulo do dia, que auxiliam muita gente na compreensão. Atualmente, hoje, a gente está em Marcos. Hoje foi Marcos capítulo 4. Tenha o seu momento com Deus. Busque a Ele, busque conhecer mais dele. E se você encontrar uma coisa que você não entende, peça ajuda a Ele. Ele vai te dar ajuda, sabe? E eu não sei se eu falei algo que incomodou alguém, mas eu peço que vocês sejam gentis, porque eu sou uma pessoa normal tentando aprender mais de Deus. E o conhecimento que me foi proporcionado agora pelo Espírito Santo é algo que está em construção e vai mudar também. E a gente vai aprendendo junto. Sejam gentis, por favor. E é isso.